13 inimigos mais incríveis que o Império Romano já enfrentou. Havia muitos rebeldes na Roma Antiga, mas as pessoas mais fascinantes que os romanos lutaram eram líderes de nações estrangeiras rivais. Estes não eram apenas antigos rebeldes romanos, mas monarcas, chefes e generais geniais por direito próprio. O Senado pode ter pensado em alguns desses governantes como antigos romanos que se rebelaram, mas a verdade, na maioria das vezes, é que esses indivíduos lutaram para alcançar ou manter seu povo independente da conquista romana. Tomemos, por exemplo, Boadicéia, a famosa rainha britânica que massacrou os invasores romanos e destruiu Londres. E depois havia os rivais de Roma pelo controle do comércio, como Cartago. Você pode conhecer Hannibal como um canibal, mas antes de ser um lector, ele era um general genial que trouxe uma tonelada de elefantes para a Itália para matar romanos. Veremos agora os 13 inimigos mais incríveis que o Império Romano já enfrentou. Primeiro inimigo, Cleópatra VII, última faraó real do Egito. Cleópatra VII foi a última faraó da dinastia Ptolomaica do Egito. Teve um relacionamento longo e complicado com Roma. Seu pai, Ptolomeu XII, foi deposto do poder, mas aliados romanos o restauraram ao poder. Então, quando a própria Cleópatra subiu ao trono, ela sabia cortejar o império mais poderoso do Mediterrâneo. Primeiro, ela fez Júlio César se apaixonar por ela, ou o convenceu a pelo menos fazer sexo com ela, já que eles tiveram um menino juntos. César matou seu irmão-marido e a ajudou a garantir seu poder. Cleópatra mais tarde o seguiu para Roma. Após a sua morte, ela se juntou ao seu apoiante número 1, Marco Antônio, que lhe deu 3 filhos. Cleópatra e Marco Antônio se opuseram ao herdeiro sobrinho-neto de César, Otaviano, que tomou o poder em Roma. O conflito veio à tona na Batalha de Actium, em 2 de setembro do ano 31 a.C., após a qual Otaviano se tornou o chefe de Roma. Ele acabou se tornando o primeiro imperador, Augusto. Segundo inimigo, Aníbal, a mente militar de Cartago. No século III a.C., as duas maiores potências da bacia do Mediterrâneo, Roma e Cartago, se enfrentaram em 3 guerras púnicas separadas. Os soldados de Cartago, localizados no norte da África, foram liderados em batalha pelo brilhante general Aníbal. Depois que Roma venceu a Primeira Guerra Púnica, Aníbal consolidou o poder nas colinas de Cartago, na Península Ibérica, e foi Aníbal em uma das cidades espanholas de Roma, dando início à Segunda Guerra Púnica. Aníbal reuniu uma força gigantesca, incluindo quase 40 elefantes de guerra, e marchou pelos Alpes até a Itália. Ele finalmente obteve uma vitória impressionante em Canas contra as legiões romanas, mas foi forçado a voltar para casa depois que os romanos invadiram a própria Cartago. O general romano Cipião venceu outra grande batalha perto de Cartago, deixando os cartagineses apenas com suas terras no norte da África. Aníbal não gostou, mas foi forçado ao exílio e saiu com os sírios, depois o povo de Pérgamo, na Ásia Menor, onde jogou baldes de cobras em seus inimigos. Eventualmente, Aníbal ficou super paranoico e com medo de que seus inimigos estivessem vindo para ele e envenenou-se onde estava na Turquia. Terceiro inimigo, Zenóbia, a rainha síria que humilhou os romanos. Uma das grandes cidades da antiga Síria era o centro comercial de Palmira, infelizmente destruída em grande parte pelo Império Sassânida. Também foi palco da grande rainha árabe Zenóbia, que se rebelou contra a tirania romana, atuando pela primeira vez como regente de seu filho Vabalato no século III d.C. Zenóbia finalmente assumiu o poder por conta própria, embora seu marido Odenato já tenha sido rei cliente romano. Zenóbia atacou por conta própria e se opôs aos romanos. Ela alegou ser descendente de ninguém menos que Cleópatra VII, um para-raio político. Zenóbia conquistou o Egito, que foi sua pátria ancestral, em 269 e se mudou para a Ásia Menor. O imperador romano Aureliano entrou em seu caminho 2 anos depois, assumindo as principais cidades da moderna Ankara e Emesa, na Síria. Aureliano e Zenóbia, que lideraram suas próprias tropas na batalha, trocaram cartas.
mas ela permaneceu desafiadora, afinal ela se declarou imperatriz, então teve que viver de acordo com o título. Infelizmente, Palmira também caiu, e Aureliano capturou Zenóbia, que fez parte de seu triunfo imperial em 274 em Roma, ou morreu de fome. Quarto inimigo, Átila, o Huno e flagelo de Roma. Átila, líder da confederação dos Hunos, de tribos nômades na Europa Oriental Ásia, era conhecido como o flagelo de Roma, pela destruição que causou no final do Império Romano. As tribos começaram a se mover para o oeste, no Império Romano, em meados do século V d.C., forçando Roma a suborná-los com ouro para que não atacassem. A quantidade de dinheiro necessário para manter as tribos afastadas aumentavam a cada ano, e Átila acabou quebrando um de seus tratados, invadindo e saqueando terras romanas na década de 450 d.C. Átila estava em um paradoxo, era bastante ambicioso e assassinou seu irmão para obter o trono e foi para a Gália para ganhar uma princesa imperial como esposa. Mas era um homem bastante humilde. Muitos de seus homens acumularam riquezas, enquanto eles devastavam as terras que Roma conquistara nos séculos antes. Ele mesmo tomou muitas damas para si, o qual foi a sua queda. Átila morreu de uma hemorragia nasal desagradável em 453. Depois de uma noite de núpcias infernal. Quinto inimigo, Boudica ou Boadicea, a rainha britânica que destruiu Londres. Uma estátua da rainha britânica Boadicea fica perto das casas do parlamento, mas a famosa monarca destruiu Londres em sua rebelião anti-romana. Ela era rainha da tribo Iceni, no sudeste da Grã-Bretanha, esposa do rei Prasutagus, que se aliou aos romanos quando eles invadiram em 43 d.C. Quando Prasutagus morreu, os romanos decidiram que Boadicea não permaneceria no poder, pois seu marido havia deixado seu reino em testamento ao imperador e às próprias filhas do rei. Os romanos chegaram à terra Iceni. De acordo com o relato, eles estupraram Boudica e suas filhas, depois roubaram as propriedades dos nobres icenos e transformaram os membros da tribo em escravos. Boudica e os icenos, juntamente com outras tribos, revoltaram-se contra os romanos em 60 a 61. Eles derrotaram a 9ª legião romana e destruíram as antigas cidades de Colchester, Londres e St. Albans, antes que o exército romano finalmente os derrotassem. Boudica pode ter se envenenado ou morrido em batalha quando os romanos restabeleceram o domínio sobre a Grã-Bretanha. Sexto inimigo, Viriatus, o sobrevivente espanhol. Conheça Viriatus, um espanhol que liderou uma rebelião contra os invasores romanos, que conquistaram partes da Península Ibérica ao longo do século II a.C. Em 151 a.C., o povo da região da Lusitânia tentou negociar com Roma durante ataques sem fim. O líder romano regional massacrou impiedosamente os lusitanos em seu lugar. Segundo a lenda, um dos sobreviventes era um cara chamado Viriatus, que queria vingança. Alguns anos depois, Viriatus liderou as forças lusitanas sobreviventes contra os romanos, massacrando seu líder e milhares de homens em uma batalha. Ao longo de quase uma década, Viriatus e seus homens tornaram-se o flagelo dos romanos na Espanha, especialmente quando fingiam que estavam prestes a fugir. Então travavam um contra-ataque surpresa. A guerrilha dos locais e o conhecimento do terreno ibérico foram ferramentas eficazes contra os romanos, mas Viriatus não poderia mantê-lo para sempre. Ele fez um tratado com Roma e 3 de seus próprios homens o traíram e o mataram. Sétimo inimigo, Eunus, o escravo que virou monarca. Um escravo sírio que se tornou rebelde. Eunus foi um rebelde para as eras. Ele foi escravizado na Síria no século II a.C., mas não ficou por muito tempo, organizando 70.000 outros escravos em um exército junto com o colega escravo rebelde Cleon. Eunus tinha um jeito. Seu carisma levou as pessoas a acreditarem que ele era um mago ou profeta. Ele tomou a cidade de Ena e se transformou em um rei chamado Antíoco. Mas alguns anos depois, o cônsul romano esmagou sua rebelião em 132 a.C. e colocou Eunus na prisão.
Oitavo inimigo, Jugurta, o herdeiro da Numídia. Jugurta, o príncipe da Numídia, no norte da África, era filho de um rei famoso que trabalhava com Roma. Jugurta, lentamente mas seguramente, eliminou todos os rivais ao seu trono, enquanto apoiava os romanos na batalha contra os cartagineses. Aprendia latim e se tornava melhor amigo dos senadores. Eventualmente as relações azedaram quando Jugurta matou alguns comerciantes italianos e os romanos entraram em guerra contra ele por volta de 111 a.C. Roma não se saiu exatamente bem e as duas terras fizeram um tratado, que não durou muito depois que Jugurta derrotou outro rival em seu trono. Mário, 7 vezes cônsul romano e tio de César por casamento, invadiu a Numídia e acabou derrotando Jugurta com a ajuda do rei da vizinha Mauritânia. Em 105 a.C., Marius trouxe Jugurta para casa e desfilou com ele por Roma em um triunfo militar. Ele foi morto não muito tempo depois. Nono inimigo, Vercingetorix, lutador da liberdade francês. Júlio César quase encontrou seu par em Vercingetorix, na Gália. César invadiu o que hoje é a França e a Alemanha em 58 a.C., que ele registrou em suas memórias, a Guerra da Gália. As tribos celtas de lá não aceitaram seu genocídio de ânimos leve. As rebeliões borbulharam por vários anos. Um bando de tribos gaulesas que se uniram e fizeram de Vercingetorix dos Arverni seu principal guerreiro. Essa ação militar organizada fez César cruzar os Alpes Cisalpinos para afastar os celtas. Vários anos de ataques e pequenas batalhas culminaram no final de 52 a.C., quando César e os gauleses se encontraram em Alésia. Os romanos sitiaram as fortificações épicas que cercavam esta fortaleza. 3 semanas depois, Vercingetorix e seus apoiadores estavam praticamente sem comida ou suprimentos. César quebrou as forças gaulesas e levou Vercingetorix de volta com ele a Roma, acorrentado. O chefe gaulês morreu lá anos depois. Décimo inimigo, Mitrídates, Sexto de Pontos, o príncipe dos venenos. Mais conhecido por criar venenos e antídotos em seu reino do Mar Negro, o rei Mitrídates Sexto de Pontos lutou contra Roma pelo controle da maior parte da Ásia Menor. Ele foi o último grande adversário de Roma no Oriente durante séculos, mas o conflito ardeu a certa altura. Ele massacrou mais de 80 mil romanos que viviam na Ásia Menor. Os romanos travaram 3 guerras mitridáticas contra este monarca, desencadeadas em parte pela conquista lenta, mas constante de Mitrídates, de grande parte das terras que compõem a Turquia moderna. A primeira guerra mitridática foi de 89 a 85 a.C. e terminou com a derrota de Mitrídates pelo futuro ditador Sula, enquanto os romanos invadiram seus territórios para provocar a segunda guerra mitridática de 83 a 81 a.C. A terceira guerra foi a que durou mais tempo, de 73 a 63 a.C., começando depois que os romanos ocuparam a Bitínia, que Mitrídates considerava sua, e eventualmente ele fugiu e os romanos o rastrearam, alegadamente incapaz de se envenenar porque consumiu tantas toxinas e antídotos. Ele fez seu guarda-costa matá-lo com uma espada. 11º inimigo, Decébalo, o herói nacional da Romênia. Os nomes da Romênia e Roma podem ter etimologias semelhantes, mas as pessoas das duas regiões não eram amigas na antiguidade. Conheça Decébalo, rei dos Dácios, que viveu no que hoje é a Romênia, no 1º século depois de Cristo. Como muitos que se opuseram a Roma, Decébalo uniu várias tribos individuais em um poder para se opor ao seu poderoso inimigo. Com seus homens atrás dele, Decébalo atacou a província romana de Moésia e irritou os partos. Ele havia derrotado os romanos algumas décadas antes sob o tirano Domiciano, mas agora enfrentava um novo oponente, o imperador Trajano, que foi para a Dácia em 101 para impedir Decébalo. As coisas não correram bem, então Decébalo tentou negociar em 102 sem sucesso. Trajano venceu e fez de Decébalo um
rei Cliente, basicamente um monarca que governava pela graça de Roma. Alguns anos depois, Trajano se cansou e atacou Decébalo novamente. Mas quem sabe, quem começou? Decébalo acabou perdendo novamente e cometendo suicídio no ano de 106 d.C., um ano antes da Dácia ficar oficialmente sob o domínio romano. Os romanos modernos o consideram um herói nacional. Um cara até construiu uma cabeça colossal de Decébalo para todos verem. 12º inimigo, Armínio, o matador de soldados. Uma das perdas mais devastadoras de Roma veio nas mãos do líder alemão Armínio, em 9 d.C. Durante a Batalha da Floresta de Teutoburgo, os alemães derrotaram tão decisivamente os romanos que conseguiram deter a expansão romana para o oeste e devastaram 10% das forças imperiais. Como isso aconteceu? Armínio atraiu os romanos para uma emboscada em uma vasta floresta. Como Armínio conseguiu o melhor dos romanos ao longo de sua carreira? Começou com ele subindo nas fileiras da sociedade romana. Então, depois de Teutoburgo, ele resistiu ao general germânico, capturando sua esposa e outro ataque romano. Armínio foi assassinado em 21 d.C. por um grupo de tribos alemãs, não pelos romanos. 13º inimigo, Pirro de Épiro, vencedor de batalhas, mas perdedor de guerras. A frase vitória de Pirro refere-se a uma batalha vencida a um custo tão alto que o vencedor fica mais devastado do que o perdedor. De onde veio isso? Um rei chamado Pirro de Épiro, um reino grego do norte que governou no final do século IV e no final do século III a.C. Ele foi um dos primeiros grandes inimigos de Roma. Os problemas começaram quando uma cidade-estado italiana, Tarento, pediu a Pirro uma ajuda contra Roma. Pirro entrou para chutar as pessoas em 280 a.C. com soldados da infantaria e elefantes. Ele ajudou Tarento a vencer a batalha, mas perdeu tantos de seus próprios homens que a vitória realmente não foi uma vitória. Pirro voltou a enfrentar Roma em Asculum, venceu e mais uma vez sofreu muitas baixas. Eventualmente ele perdeu muito para Roma em 275 a.C. e voltou para casa na Grécia. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia alguns destes inimigos de Roma? O que você acha que eles tinham em comum? O que mais te surpreendeu? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo e não quer perder nenhum outro vídeo intrigante que postamos todas as semanas, é só se inscrever em nosso canal e clicar no sininho para receber todas as notificações. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.